que levou você pro mato, Pedrogas? Me conte. O que me levou pro mato? Pô, beleza, vamos sair do armário, né? Eu pensei, como que eu consigo diminuir o impacto que as minhas filhas, né, na época elas não tinham nascido, diminuir o impacto que elas vão ter de ter que necessariamente conviver em um mundo com telas. Eu não sou a favor de homeschooling. Eu acho que a pessoa deveria ter a liberdade de escolher. Qual é o grau de adversidade que essa criança vai ser exposta? E existe uma quantidade ideal que é desconhecida, isso é um problema de adversidade que gera um efeito positivo. Sim, hoje esse programa conta com a presença assim, de um clássico, uma coisa vintage. Simplesmente chega junto Pedrão Tomates, vulgo Pedro Deirô, vulgo fundador do MBL, vulgo homem que foi morar no mato. Me chamou de velho. Eu acho que é clássico. Você sabia que o tomate não tem só licopeno, mas tem nicotina? Ah, ele tem nicotina? Todas as solanáceas têm nicotina. Olha só, acho que aprendi uma lição hoje. Uau! Hoje vamos fazer um bate-papo simplesmente com um dos founding fathers do MBL e que agora é mais father do que founding. Um pater família. É um pater família, o nosso Cincinnatus. Estão falando mesmo dos Cincinnatus, né? Então, não, ele voltou à moda, né? Voltou. Pra quem não sabe, Cincinnatus foi um... Eu não sei se chegou a ser procônsul ou... Ele foi ditador. Mas você tava falando do Cincinnato, né? Sim, foi que basicamente, né, ele foi... Eu achei que ele era cônsul, foi ditador. Foi ungido, né? Aclamado para ser... Ele era um fazendeiro, aí ele foi aclamado para ser um ditador, resolveu uma crise, que eu não lembro o que era. Eu não sei se era uma... Era Guerra Púnica? Não lembro. Não foi Guerra Púnica. Acho que foi antes, inclusive. Ele é um classicaço ali dos romanos. Ele resolveu alguma coisa, tinha ido em alta conta pela aristocracia romana e ele só queria voltar para fazenda dele. Ele foi embora, né? Ele foi alçado ao cargo de ditador, resolveu a crise e não ficou no poder. Falou, tá bom, resolvi já, vou voltar aqui a plantar minha batata romana, fazer minha salada César aqui, não tá tudo certo. Que o lance ele é muito simbólico para os americanos também, porque o lance dele é rejeitar a tentação monárquica. Né? Ele poderia... enfim, se submeter não, aceitar, vamos dizer, certa tentação que o prestígio estava trazendo de acumular poder, mas ele, como ele era um homem da república, res pública, coisa pública, ele falou, não, eu vou pra minha fazenda, porque minha função é essa, né? É uma coisa meio aureliana também, né? Uma coisa meio estoica da parte dele. Cincinnati é por causa dele? Exatamente. Porque o referencial todo romano ali, o americano, é em cima desses exemplos romanos de manutenção da república. Porque a república foi sobre, vamos dizer, se manter como uma forma de governo, mesmo sempre diante da tentação de ter um líder, né? Imagina, a Europa toda ela era, pegar os Estados Unidos, ela era vamos falar de reinos, né? Mini monarquias e tal, cidades-estado, e tinha algumas experiências democráticas, mas já naquela época já estavam cagadas ali na Grécia. E, cara, Roma vinha com esse conceito que era diferente do conceito grego, né? O conceito da república. Bom, funcionou por bastante tempo. Mas os americanos levaram isso. Mas o que levou os Cincinnatus pro mato e o que levou você pro mato, Pedrogas? Me conte. O que me levou pro mato? Eu acho que essa perspectiva de ter filhos mesmo, né? De ser pater família. Cheguei num ponto da minha vida, já estava aí com meus 40 anos, já tinha conseguido um sucesso profissional muito cedo, né? Imagina, com 23 anos, eu já estava fazendo turnê no exterior com a minha banda. Fiquei 10 anos fazendo turnê pelo mundo, né? Toquei em vários países, toquei no Japão 2 vezes, toquei nos maiores festivais de música do mundo. Você tocou no Japão, isso é animal. Imagina, eu toquei no Glastonbury, que é o maior festival da Inglaterra, toquei no Coachella, que é um grande festival de referência nos Estados Unidos, isso em 2007, 2008. Imagina, eu tava fazendo isso. Aí depois eu sacrifiquei a minha banda para fundar o MBL, né? Inclusive tem a matéria, de primeira vez, né? Que no começo do MBL... Aquela que você tá lendo o bagulho? Isso, aquela matéria da Folha, porque assim, no começo do MBL, eu não queria aparecer como fundador do MBL, porque o MBL era algo ainda muito pequeno, né? Muito desconhecido, e eu achava que eu iria contaminar o surgimento do MBL. Né? Imagina, tinha uma banda que a maioria
dos fãs eram de extrema esquerda. Apesar de eu nunca ter sido de extrema esquerda, o nosso público era de extrema esquerda. Tá certo que as coisas lá em 2007 não eram assim como é hoje, né? A gente passou essa transição da polarização que empurrou todo mundo ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Naquela época as coisas ainda estavam meio emboladas no Brasil. Então eu não quis aparecer por alguns anos, e aí acho que em 2016 foi quando a gente concordou que já estava um momento bom, a banda já estava todo mundo encaminhado, o Rodrigo já estava trabalhando lá com o Pablo Vittar. A gente falou, beleza, vamos sair do armário, né? E aí fizemos essa matéria com a Paula Reverbel da Folha. Ah, é verdade. Eu construí a matéria com a Paula Reverbel. Lembro, eu tava no escritório no dia, eu cheguei e estava tirando uma foto com o cachimbo, que porra é essa? Foi a matéria mais lida do dia da Folha. E eu contabilizei, depois a gente fez um monitoramento no Twitter, eu tive mais de 250 mil tweets me odiando, me xingando. No meu aniversário, eu programei isso para sair no meu aniversário, dia 7 de outubro, foi o meu presente de aniversário para mim mesmo, 250 mil esquerdistas raivosos me xingando por ser fundador do MBL. E aí, enfim, eu já tinha todas essas coisas e falei, eu quero ter filhos, né? Só que eu não quero criar meus filhos na cidade. Eu vi assim, como posso dizer assim, a experiência de pessoas, né, que não tiveram essa experiência que eu tive de ter crescido, pelo menos passado as férias na fazenda que eu tive na infância. Então, por exemplo, tem um primo meu, um garoto super empreendedor, um moleque de 18 anos, assim, já tem, ele tem um negócio de venda de, como é que chama, pão de mel. Já com 18 anos ele tem uma rede de vendedores, de 17 vendedores e não sei o que, um garoto super empreendedor. Ele foi lá na fazenda, pegou um pintinho de galinha da Angola e ficou com medo do pintinho de galinha da Angola, achando que o pintinho de galinha da Angola ia atacar ele, né? Então tem uma experiência assim muito básica que morar no meio do mato te proporciona, que infelizmente a cidade não consegue proporcionar. E aqui eu estava morando num apartamento perto do escritório, um apartamento aí desses de 60 metros quadrados, né? Eu falei, pô, eu quero ter mais de um filho. Os quartos eram pequenos, né? O apartamento tinha alguma área externa e tudo. Para padrões brasileiros, pô, 60 metros quadrados é super legal, mas eu falei, eu quero que minhas crianças tenham mais espaço, né? Eu não quero que elas fiquem com uma cara enfiada numa tela o dia inteiro. Porque você bota uma criança num apartamento de 60 metros quadrados, a criança tem muita energia, ela vai querer explorar. Sim. E não comporta, né? E aí a única experiência de área externa que a criança vai ter vai ser na escola. Na escola, qual que é a área verde, qual que é a natureza que ela vai encontrar? É muito pequena, então você vai ter que necessariamente empurrar essa sua criança para o mundo virtual. Verdade. Né? Óbvio, porque a criança tem uma energia que ela precisa, ou ela vai destruir o seu apartamento, vai destruir a sua casa, e mesmo assim ela não vai se sentir satisfeita, então por conveniência ou por necessidade, muitos pais vão lá e botam essa criança numa tela. Só que você botar uma criança numa tela, você destrói os receptores de dopamina dessa criança, né? Porque a tela hoje ela é construída como se ela fosse um crack neurológico, né? Basicamente é um sistema de recompensa instantâneo o tempo inteiro, né? Focado em prender sua atenção, e o meio que as telas usam, né, para prender a sua atenção é te dando recompensa o tempo inteiro e diminuindo a sua frustração ao máximo, deixando você completamente viciado naquele software, naquele equipamento, naquela rede social, enfim, qualquer coisa que seja. E um cérebro adulto já teve um desenvolvimento, na nossa geração principalmente, que a gente é uma das gerações que teve mais sorte quanto isso, que foi uma geração que cresceu sem isso e depois teve acesso e passou a usar. Então os níveis basais da nossa dopamina, da nossa recompensa, foram formados no mundo real, offline. Exato. Eu pensei, como que eu consigo diminuir o impacto que as minhas filhas, né, na época elas não tinham nascido, diminuir o impacto que elas vão ter de ter que necessariamente conviver em um mundo com telas. Eu falei, eu vou tentar dar a infância mais longe da tecnologia possível, pelo menos essa primeira infância que eu consegui para elas. Então elas... Atenção! Eu ia falar agora. Reverencie Borba Gato. Aê, Borba, é nóis, viu? Vai, você Borba. viu que o dano que ele causou foi nada, o nosso galo de fuga aí, ó. Caralho, cuzão. Caralho, cuzão. O cara resistiu mesmo, tá ligado? Tá ligado? É resistência com eles, tá ligado? E aí isso norteou a minha decisão, né? Ter as crianças realmente com uma criação mais offline possível nesse primeiro momento. Depois, necessariamente, elas vão ter que, por questões sociais, ser introduzidas à tecnologia. Mas eu estou achando bem interessante essas propostas, por exemplo, do Jonathan Haidt, né, aquele psicólogo, falando que
os adolescentes devem ter redes sociais só depois dos 16 anos. Eu não sei quão viável é isso socialmente, né? Qual é o custo social de você ser a criança que não tem rede social, quando todos os seus amigos têm? A não ser que você consiga achar uma comunidade de outros pais que estejam dispostos a fazer o mesmo, né? E a sua criança não é ostracizada e alienada, fica complicado fazer. Então tem que achar alguns meios termos e fazer algumas concessões, assim. Mas enquanto eu puder, enquanto elas são pequenininhas, então, principalmente nessa primeira infância, né, antes de pré-escola, zero tela, muito pouca tela. Muito louco. E vai brincar com os bichos, corre atrás do pavão, né, puxa o rabo do gato, faz todas essas coisas aí que criança deveria ser a norma, né? Sempre foi a norma aí, em não sei quantos mil anos de humanidade, sempre foi a norma. Sim. Cara, agora sim, eu não sou a favor de homeschooling. Eu acho que a pessoa deveria ter a liberdade de escolher, mas eu acho que as pessoas que ficam dentro de casa, aprendendo em casa, elas têm... Então você é a favor do homeschooling. Não. Eu acho que a pessoa... Calma, eu acho que a pessoa tem que ter o direito de educar em casa. Tudo bem, mas eu não sou a favor que a pessoa exerça esse direito. Eu não sou a favor que a pessoa faça isso. Eu não acho que o Estado pode te proibir. Você não gosta... Você é a favor do direito, mas você acha Exatamente. Eu acho que a pessoa tem um direito. Eu acho que o Estado não pode obrigar você a levar o seu filho numa instituição e deixar ele lá por algumas horas. Mas eu não faria isso com um filho meu. Eu acho que isso é tenebroso, cara. Eu acho que faz a pessoa... Porque na escola, cara, você aprende coisas que não estão nos livros. Você aprende relações sociais, você aprende dinâmicas, você aprende comunicação, você aprende frustrações que você só tem quando você está num grupo de jovens. Eu vou ser odiado agora, mas eu vou parafrasear uma coisa que eu ouvi do Elon Musk, né? A gente tem um problema da escola que é um problema qualitativo, necessariamente, né? Que é um problema, por exemplo, que o entretenimento conseguiu resolver, né? O Elon Musk faz essa comparação entre Hollywood e a trupe de teatro da sua cidade. Principalmente se você mora numa cidade pequena. Pensa assim, você precisa de entretenimento, certo? Você pode buscar entretenimento na trupe de teatro da sua cidade, assistir a sua peça local, que vai ter um determinado nível de qualidade, ou você pode assistir um filme de Hollywood que vai ter um nível de qualidade superior, 1000 vezes melhor. A educação, você está fazendo isso. Se você mora numa escola de interior, você vai sujeitar, numa cidade de interior, você vai sujeitar as suas crianças, não necessariamente aquilo que há de melhor, que é produzido em escala, com a melhor tecnologia, com o melhor método pedagógico, com os melhores profissionais. Você vai sujeitar as suas crianças àquela realidade. Olha, isso aqui abre um espaço para umas discussões muito legais, isso, tá? só que é o seguinte, por exemplo, uma criança que ela não vai para a escola e ela não sofre um pouquinho de bullying, ela não entende a dinâmica social das coisas, ela não convive com os amiguinhos, ela perde isso, cara. Mas o meu mundo ideal aqui no Brasil, você não pode fazer isso, tá? E eu gostaria muito de fazer isso o quê? Homeschooling. No Brasil não dá pra fazer, tá? Mas eu gostaria muito, se eu tivesse o tempo, que hoje infelizmente eu não tenho pra fazer homeschooling, eu faria. E aí essa outra parte, você mitiga com o esporte coletivo. Mas não é a mesma coisa, cara. Lógico que é. Não é, cara. Você ir todo dia pra escola, você tem que entregar um trabalho. Você treina todo dia. Nossa. Ué, para uma criança praticar esporte todo dia, 2 horas por dia? Não, eu acho certo, mas eu acho que é diferente, cara. Eu acho que é diferente. É porque, cara, eu não sei, a minha vida, cara, na escola, ela foi tão importante pra mim, eu aprendi tanta coisa que não está nos livros, claro, que são essas questões de dinâmica social, você gostar da menina, você tentar chegar e ver um cara mais foda e chega, você se frustra, você aprende aquilo, aí você lida com pessoas mais novas, você lida com pessoas mais velhas, aí você, forma a tua turma pra fazer uma rebelião contra a galera mais... que o papel mais importante da escola para você foi a socialização. Com certeza, muito mais. Então, a instrução está lá embaixo. Então, se você tiver outras alternativas de socialização, por exemplo, esporte coletivo, por exemplo, participar de de uma iniciativa de caridade, de um trabalho voluntário em algum lugar, onde essa criança está supriria, mas aí assim, a gente parte de experiência, eu não sei, se tem algum lugar no mundo em que isso ocorre e que se fala, puta, isso aqui que me... Eu não sei, eu não conheço. Mas eu tendo a achar que, cara, nos Estados Unidos não temos um substituto para a escola ainda. E eles têm umas coisas muito legais que são cooperativas de homeschoolers, né? Que eu acho mais interessante. Então, várias pessoas que têm interesse em fazer homeschooling, elas têm programas, então tem cartilhas de homeschooling que já são prontas. Então você vai lá, vê essas cartilhas, você fala, não, eu quero essa cartilha aqui.
E aí as famílias se juntam, cada pai ministra algumas aulas e aquilo forma uma comunidade. Eu acho muito mais saudável socialmente isso, para o tecido social daquela comunidade. Vários pais em comunidade educando os filhos naquilo que eles acreditam, com uma questão apostilada ou não apostilada, enfim, tem vários métodos de se fazer, do que uma educação realmente massificada. E com agora essas propostas, por exemplo, a escola do Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk fez um modelo escolar para os filhos dele, né? Eu não posso matricular as minhas filhas online na escola que o Elon Musk fez para o próprio filho, porque hoje o MEC não me permite fazer isso. Então, eu sou contra isso. E aí você vai dizer que o programa da escola local lá da minha cidade é superior? Então, eu sou contra isso, tá? Mas eu acho que, em termos de convivência, é que eu, por exemplo, estudei em escolas que você tinha muita gente. Uhum. Então, você tem um convívio social tão rico, tão amplo, que é maior do que, por exemplo, quem tem, vamos supor, você está falando uma comunidade de pais. Quantos pais tem mais ou menos uma comunidade dessas? Não sei, diga, tem 10 pais. Então, é muito pouco, cara. Eu acho muito pouco. Mas por que você acha que o convívio social massificado não é necessariamente mais saudável do que o não massificado? Porque a sociedade é assim. Por exemplo, quando você está na sala, na minha sala, por exemplo, vamos supor, tinha 25 pessoas. Cara, são 25 pessoas numa sala. Na sala do lado tinha mais 25, já são 50. Na outra, mais 25. Na outra, mais 25. Quando você pega, na minha escola, tinham centenas de alunos. Então, basicamente, extrapolando a sua lógica, você está dizendo que o convívio social numa cidade grande é superior ao convívio social numa cidade pequena, porque tem mais pessoas. Puta, é uma boa pergunta, cara. É que a questão superior, o juízo de valor superior, ele é diferente, mas eu diria pra você que ele é mais amplo. Aonde existe um senso de comunidade maior? Não, no interior com certeza, óbvio. Então menos pessoas geram sensos de comunidades maiores, até porque menos pessoas convivem mais entre si do que mais pessoas. Mais pessoas geram um certo isolamento. Exato. Eu concordo. É o clássico desse carro, assim, todo mundo avisa que a porta está aberta. Entendi. Mas ela é assim. Voltando, eu entendo que às vezes, por exemplo, você ser criado numa metrópole te gera um isolamento social, ao contrário de que se você fosse criado numa comunidade de interior. Mas numa comunidade de interior, você tem ali algumas centenas de pessoas. Sim. Quando você tem uma comunidade de pais que vai educar os seus filhos no homeschooling, você tem ali uma dezena de crianças. Eu pessoalmente acho muito pouco, cara. Eu não gostaria que meu filho fosse criado em volta de 10, 12 pessoas. Eu prefiro que ele entre numa escola e tenha uma experiência de estar todos os dias com centenas de crianças muito diferentes. Então, você entende que... Agora eu vou botar um ponto. Você sabe que isso não é natural, né? Eu sei que não é natural, mas para os dias de hoje... Eu sei. Mas mais ou menos também, porque os bancos tinham o quê? 150, 200 pessoas? Não, imagina, muito menos. De 50 a 30, 40 pessoas. A gente passou a maior parte da nossa existência enquanto espécie em pequenas tribos de poucas pessoas. Eu acho civilização é uma coisa relativamente muito pequena na nossa história. Sim, mas olha só. Isso a gente está falando de questões evolutivas, né? Não questões sociais. Sim, mas hoje, um cara em 2025, eu acho mais importante ele ter muito mais contato com muito mais gente do que ser necessariamente um cara criado em uma comunidade pequena. Mas isso é machismo. Não acho... Eu vou dar um exemplo. O Alexandre, como os gregos, né, a gente pega o Alexandre que teve aula com Aristóteles, né? Vamos pegar um modelo. Era um grupo de jovens, uns 20 meninos, que foram criados, eles eram da aristocracia macedônica, eles foram criados juntos ali durante toda a vida. Era uma mesma turma. Sabe da onde pode estar partindo o meu raciocínio? Um treinamento de elite. Pode estar sendo um preconceito, porque as pessoas que eu conheço que foram homeschooled são as piores pessoas que eu conheço, cara. Pessoas mais desinteressantes que eu conheço. São filhos de pessoas muito ricas, que ficaram muito presas nessa comunidade ultra rica, e são pessoas absolutamente deslocadas do mundo real. Você sabe que eu tenho uma... Você sabe das pessoas que eu falo, alguns deles. Mas assim, eu não posso citar nomes aqui. Mas eu ia falar sobre isso, porque eu vi um outro cara que me falou o seguinte, Renan, porque você fala, não, o correto não é essa criança ficar alienada, andando só com uns ricos bobos. Ele falou, não, o correto é isso mesmo. Na verdade, ele falou assim... Por quê? Qual era a justificativa? Não, porque assim, elite anda com elite, é assim que se faz. Tudo bem, cara, mas você não tem conhecimento do que eu vou dar um exemplo pra você. Uma vez eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, cara, minha vida não foi tão fácil. Quando eu ia viajar para as minhas fazendas, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um Corsa e andar de Corsa antes para visitar os empregados da minha fazenda. Mas você entende que no fim do dia esse cara, que eu sei quem é,
ele só anda em coisas de elite, ele só frequenta elite, todas as realizações que ele vai ter na vida dele serão feitas por essas pessoas de elite. Calma. Ele vai ter um network de pessoas. É um network. Eu acho que você está misturando duas coisas diferentes. Uma coisa é, e isso eu concordo com você, qual é o grau de adversidade que essa criança vai ser exposta, e existe uma quantidade ideal que é desconhecida, isso é um problema de adversidade que gera um efeito positivo. Que basicamente testa o cara pro cara ficar antifrágil. Exato. O Street Smart, vamos chamar assim. Sim, então você precisa, só que o problema é, para cada pessoa isso é diferente. Sim, então, esse é um problema. Você pode botar uma pessoa com muita adversidade e essa pessoa sair mais forte, ou você pode criar um deprimido. Sim. Né? Sim. Então é uma caixa de surpresa. Outra coisa é a comunidade que essa pessoa vai construir. E ainda mais hoje, que assim, nada impede de você ter uma comunidade, criar uma comunidade e depois com a internet ter acesso a milhares de ideias e milhares de pessoas. Hoje em dia, ter acesso a pessoas não é mais igual era antigamente. Mas uma coisa, Pedro, hoje em dia, o escasso não é acesso a muitas pessoas, é acesso a poucas pessoas com muito bons próximo. Laços entre si. Mas isso é o escasso, isso é o difícil, isso é o que precisa ser cultivado hoje em dia. Eu entendo, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tô pegando esse exemplo dessas pessoas muito ricas. Falando nisso, só para falar em comunidades e escolas, aquela escola que eu estudei por 5, 6 anos. Colégio 12 de Outubro, que agora mudou para Lourenço Castanho. Olha só. Eu estudei aqui quando era criança, depois aqui. Só curiosidades. Mas falando da diversidade e tal, uma coisa é você, depois dos 26 anos, ser exposto a diversidades que você não está acostumado. Você vive um crianção e você demora muito mais tempo para entender algumas coisas. Mas você não acha que morando na roça, a própria vida natural impõe? Não, sim, cara, eu não sou contra morar na roça. Eu acho que é o seguinte, é que, de novo, as pessoas que eu tive experiência, que foram educadas em casa, elas até tinham experiências de roça. Esse mesmo cara que eu tô falando, ele falava o seguinte: eu aprendi o que era vaquinha na vaquinha, não no livrinho. Né? Então ele considerava isso um argumento de autoridade de um cara que tinha certa experiência. Claro. Então eu acho o contrário, eu acho que viver na roça te dá uma qualidade de vida absurda. Você vai acordar com o pôr do sol, você vai... Não é só a questão circadiana, é a questão de assim, por exemplo, uma coisa é você aprender o que uma vaca é olhando a vaca, outra coisa é você botar esse cara e falar, agora você tem que ordenhar essa vaca. Sim, isso é maravilhoso. Real, isso é maravilhoso. De lidar com o animal, de lidar com a natureza e não simplesmente estar lá presente na fazenda. Sim, mas o problema... voltar pra provocação? Não, só uma coisa aqui, só concluir aqui. Eu entendo o que você está falando e eu concordo com isso. Para mim o problema é o seguinte: quando a pessoa ela não tem experiências sociais de massa até uma certa idade, e principalmente com bolhas diferentes da dela, que também não adianta você pegar e falar o seguinte: eu já sei, eu vou pôr meu filho numa grande escola, vou pôr meu filho na Avenues, eu jamais colocaria meu filho na Avenues, mesmo que fosse de graça, porque ele ia conviver com pessoas muito iguais, cara. Você deixaria a sua filha jogar bola com uma pessoa que você jogava bola quando você era criança? Sim, porque a galera da minha rua eram pessoas bem intencionadas, pessoas legais ali, tinha supervisão de adulto, não era uma coisa jogada, tipo assim, vamos ver o que dá aí, esse bando de moleque junto. Não, e tinha meninas, tinha irmã do moleque, tinha a outra vizinha, então era um convívio basicamente saudável. Você está concordando comigo, tinha uma comunidade de laços bem formados. Tinha. Dentro, mas eu vou até te falar uma coisa, eu tive a sorte de morar numa rua sem saída. Então a minha rua sem saída, a gente jogava bola e não passava carro, cara. Isso era muito bom. Mas isso é uma coisa hoje também. Você vê as crianças, imagina na nossa época, você ia numa escola, você via, tinha uma criança de braço quebrado, outra criança de perna quebrada, todo mundo tudo estrupiado, cheio de curativo, arranhado. Hoje você vai nas escolas, as crianças não se machucam. É muito difícil ser uma criança de braço quebrado. É que assim, eu já virei mesmo porque uma vez eu falei, acho que o Renan falou, eu falei, mano, tem que andar, vai andar de bicicleta? Eu sou a favor de meter um capacetinho, cara. Eu tenho um amigo que caiu de bicicleta e ele caiu feio de bicicleta quando ele tinha uns 15 anos e ele perdeu massa encefálica e até hoje ele fala bem devagar porque ele caiu de bicicleta, entendeu? Não tem problema botar o capacete, mas mesmo assim, quando você bota o capacete hoje, a criança não quer andar, ela quer ficar no Free Fire. Não, aí é outro problema. Eu acho que eu sou meio termo, eu sou entre o raiz e entre o Nutella. Bom, eu vou jogar aqui a provocação então pra vocês. Eu acho que isso é uma sensação brasileira, tá? E isso está errado, essa ideia, essa noção de não, eu preciso ter minha convivência. Na verdade, cara, sobre formação de elite. Uma pessoa de elite não tem nada de errado ela em conviver só com pessoas de elite. O que tem de errado é não exigir dela uma preparação de elite.
Então, o lance é o seguinte, se você pertence a um núcleo familiar rico, não, mas você tem uma escola que só tem Mauricinho, sim, e assim, o ensino tende a ser melhor, e você tende, pela natureza das elites, mesmo elites que eu não gosto, tá? Elas andarem com pessoas que vão ter um estofo cultural maior, elas vão ter uma visão mais ampla sobre o mundo. Necessariamente, se você exige delas, então, melhor. Então pega aquele menino que é agora o menino do tênis, esqueci o nome dele. Tênis? Vai aparecer o nome dele aqui na tela, tá? Esse novo sensação brasileira do tênis. O pai dele é banqueiro. Tá. Foi exigido dele um comportamento de elite. Assim como um pai americano exige um pai rico americano exige que o filho dele vai estudar numa universidade da Ivy League. Todos os pilotos de Fórmula 1 basicamente é isso. Sim. E são escolas com um currículo mais difícil. Exato. E eles vão parar, é obrigatório para um cara de elite estudar numa escola da Ivy League, uma faculdade da Ivy League. Sim. Quase todos os presidentes, isso meio que parou com o Biden agora, vieram da Ivy League. Até o Bush era da Ivy League. Sim. Então eles são de famílias de elite. Não há nada de errado e na verdade é o ideal. Isso é em qualquer sociedade humana. Para se formar uma aristocracia, né? A perpetuação de uma aristocracia. O problema é que hoje a nossa elite não é mais aristocrática. A mesma elite americana, a gente pode fazer todas as kits, elite europeia, elite asiática, esse comportamento é sempre o mesmo. A ideia de que você vai pegar uma criança de elite, vai falar, não, ande com a galera na escola, eu sei que é bonito, soa poético, mas assim, ela tá perdendo o tempo dela. É uma triste realidade, mas ela está mas é que assim, então beleza, mas é que você colocou no começo um disclaimer, que é uma coisa meio brasileira. As pessoas que nós conhecemos da nossa idade de elite, cara, 90% delas são pessoas muito burras que não têm capacidade de realização nenhuma. Então, eu acho que elas são burras. Mas sabe o que eu acho que elas são bobas, é diferente. Elas são bobas e tem uma parada, talvez isso salte aos olhos pra gente, mas existem vários outros que não são, e às vezes a gente não tá falando mal deles, simplesmente porque eles estão lá dando certo, e ganhando muito dinheiro e viajando pra fora do Brasil. Mas os que nós tivemos provavelmente a maioria. Provavelmente a maioria. Assim, ó, vamos lá, vamos ser bem claro, uma pessoa de elite, ela vem de uma família, vai ter uma condição genética em termos de inteligência e conscienciosidade que tem que ser boa, ou seja, ele parte de um material bom. Ele vai partir de um núcleo familiar bom, ele vai ter dinheiro, ele vai ter estudado com uma escola boa, ele vai ter estudado com pessoas boas. O que ele perdeu de street smart, que num país como o Brasil é meio necessário, porque o Brasil é um país de pouca confiança, ele tá ganhando, por exemplo, convivendo com amigos, que ele vai abrir uma startup. Fazendo networking. Vai fazer um network e ele simplesmente compensa isso. O lance é, essa elite força ou não força ele, dentro de uma noção aristocrática, a ser o melhor possível. Existe uma leniência da elite brasileira, vamos dizer, uma condescendência em querer que o cara viva fluindo os prazeres. Talvez seja uma característica brasileira, mas não é uma característica americana. Nunca foi. O cara de elite vai estudar no Ivy League. E é difícil. E o cara vai ser cabeçudo. Porque, tanto tem aqui os colégios de elite, né? São mais difíceis. Se você tem um problema de acesso, vários desses colégios fazem programas de acesso para outras classes sociais e essas pessoas têm dificuldade de acompanhar a grade. Sim, porque assim, o que eu tô falando aqui é duro, mas é real. Por mais que existam desigualdades criadas por barreiras de entrada, tipo oligarquias locais, que a gente vive denunciando, a ideia de elite, ela acompanha uma predisposição natural a ser elite. Existem correlações que você vai pegar entre inteligência, trabalho e tal. Lógico que existe herança, existe todas essas coisas. Mas você vai pegar, eu não sei qual é a origem familiar do Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, ele passou em Harvard. Tava fazendo a Ivy League, né? Tava fazendo a Ivy League. Você vai parar. O lance é, você, ao entrar numa universidade de elite, para isso que as universidades serviam na prática, você vai parar num ambiente de pessoas muito inteligentes. Você tem famílias tradicionais das universidades de Ivy League que o cara tá estudando lá, não sei, 200 anos, não sei quantos anos. É família, o pai, o avô, tatravô, todo mundo estudou lá e todo mundo vai contribuindo com o endowment daquela faculdade e a coisa vai se perpetuando. Vira um ciclo, aquilo vira um clube. Vira um clube. É um clube. É um clube de relacionamentos. Mas também é um clube de perpetuação de, como é que eu vou dizer assim, de desigualdade em alguma medida. Sim, porque é um entendimento natural das desigualdades. Naturalmente, assim, pode vir um esquerdo e falar, imagina, isso é herança. Isso é achar que assim, as pessoas partem de uma tábua rasa. Eu não entendo qual é esse problema conceitual do esquerdista com a herança. Porque assim, o herdeiro, quando ele recebe a herança, ele tem dois caminhos, basicamente. Ou ele vai ser um incompetente, um rico bobo, como o Arthur falou, e esse cara, e as pesquisas mostram, vai perder a herança dele, porque ele vai gastar essa herança, vai administrar mal. Então você tem pesquisas que mostram aí que a maioria das fortunas em 3 gerações se dissipa.
É muito raro alguém que consegue, de fato, perpetuar fortuna através das gerações. É o 0,00001% das pessoas que conseguem fazer isso, né? Tipo, você tem um Rockefeller, um Carnegie, um cara desses. Ford, a maioria dos ricos vai perder a fortuna em 3 gerações. Então, como eu posso dizer assim, essa distribuição de renda já acontece naturalmente, né? A norma não é a concentração de renda. A norma é a distribuição de renda, porque a maioria dos herdeiros não construiu a própria fortuna, e por não ter construído a própria fortuna, muitas vezes não está equipado para manter a manutenção dessa fortuna. Muito bom. Eu vou te falar uma coisa que eu falei no jantar lá que a gente fez do Elite MBL, tava conversando com um alemão, e ele não entendia a questão das desigualdades sociais. É um alemão, cara, ele vai assistir esse vídeo, chama Andreas, inteligentíssimo, cara. E ele falou, pô, eu não entendo, as pessoas, parece que elas têm medo das relações de classes sociais. Eu falei, eu vou explicar porque elas têm medo. Se você é uma pessoa que está na classe média, você vive no fio da navalha. Sim. Se você não conseguir mais pagar uma eventual escola particular do teu filho, seu filho for parar numa escola pública, é quase que você está decretando que seu filho vai fracassar na vida. Então meus pais, eles tinham um pavor de não conseguir pagar minha escola. Era um pavor, porque é o seguinte... E é caro, né? Tá cada vez mais caro. É caro pra caramba. E é o seguinte, cara, se você é colocado num sistema social em que você vai ter acesso a pouco, o network de relações que você vai construir é um network de baixa qualidade, o ensino de baixa qualidade, o material cultural que você vai ter, o impacto que você vai ter na sua vida é quase decisivo. É quase decisivo. Então, num país muito desigual, isso um alemão ali não é natural para ele entender, num país que é desigual demais, a briga para você subir, ela é uma briga de sobrevivência. Sim. É quase uma briga pra você não descer, na verdade. Uma luta desesperada. Então, é desesperada porque por ela ser tão desigual, é real que vale a pena ele ser meio bobo estudando no Avenues? Cara, eu ia chegar nisso. Eu acho que não. Obrigado. Tem um livro que eu li quando eu estava na Índia que falava justamente disso. Falava do sistema de vestibular da Índia. E lá, basicamente, as grandes empresas só contratam você só vai ter a perspectiva de ter um emprego decente, né, um white collar job, né, um emprego administrativo, se você passar numa faculdade. E tem, sei lá, não sei quantas, 1.000, 2.000, 10.000 vagas por ano. Só que são bilhões de jovens, né, milhões de pessoas tentando passar nesses vestibulares. É tipo, muito concorrido, muito concorrido. Na China acontece isso também. É uma máquina de moer gente, assim. E aí conta a história de vários jovens que não passam nesse vestibular e o cara fala assim, puta, acabou minha vida. Eu não na tenho, China até fisicamente você só pode morar em algumas cidades se você passa nessas universidades, e aí você também tem muito concorrido, porque são as cidades da classe maior, né? Mas o lance é o seguinte, cara, que vocês estão falando aqui, eu vou voltar um pouquinho nesse street smart. Eu entendo o pensamento de elite, eu entendo o pensamento de vamos exigir mais dessas pessoas. Só que eu acho que aqui no Brasil especificamente, cara, eu não conheço a realidade das elites lá fora, mas aqui no Brasil a gente tem muita gente que nós mesmos conhecemos, que são pessoas que, tudo bem, eles circulam nos meios, eles têm os melhores networks e eles são incompetentes. Mas tem, mas absolutamente tem todo lugar. Rico, bobo, os mais competentes serão eles também. E esse é o ponto que Como assim? Ué, cara, assim, basicamente na distribuição. A distribuição numa curva gaussiana. Sim, mas serão eles também os melhores. Assim, eu teria pavor, cara, juro, do meu filho ser um rico bobo. Mas se você teria pavor do seu filho ser um rico bobo, você não iria deixar seu filho ser um rico bobo. Não, sim, é o que eu tô falando. Por exemplo, se o meu filho estudasse numa escola de elite e eu começasse a perceber que ele tá muito embolhado, cara, eu ia falar, vamos mudar isso aqui. Vamos dar um giro, vamos virar 180 graus, vamos pra outra coisa. Mas o esporte resolve, você não precisa tirar ele. Esse é o ponto Será que eu vi. Que resolve? Lógico, não sei, você não precisa tirar ele da Avenue. Você fala assim, agora você vai jogar futebol no clube tal. E aí, no clube tal, ele vai jogar futebol. Falando como na Cita Lab fala, você precisa estar falando o seguinte, você quer expor ele a estressores. Sim. Você precisa expor ele a estressores, isso é verdade. O organismo que não está exposto a estressores, ele não fica só se adaptando. Ele não cria antifragilidade dele. Ele precisa de estressores. É um músculo que não é treinado. Beleza. Nada nos diz que você expor ele a um ambiente social que vai jogar ele para baixo. Eu não sei se é essa solução. É um estressor, é um grande mas às vezes a antifragilidade é o seguinte.
Quem disse, ó, eu posso não, entendi, eu vou puxar ferro, um de fragilidade, sim, me dá 500 quilos, eu vou, meu braço vai partir. Mas é o que o Pedro tá falando, qual é a medida? Isso é muito difícil, muito cara. Difícil. Porque e varia de pessoa para pessoa. É como se fosse um móvel sob medida. Não dá para você comprar um Marabras para todo mundo, porque cada pessoa tem uma medida. E outra coisa, a tua medida varia de acordo com a fase da vida que você está. Claro. Então varia de pessoa para pessoa e varia dentro da história da própria pessoa em que momento da vida ela está. Claro. Né? Então eu não acho que você tem que estressar até a pessoa colapsar. Mas não, eu acho que você com certeza não tem que estressar. Sabe o push to the limit? Acho que você tem que chegar perto do limite, cara. Sim, mas, por exemplo, eu não assisti, né? Mas a minha esposa estava me contando do documentário do David Beckham. E o pai do David Beckham acreditou que o filho podia ser um atleta e foi lá e falou, eu vou investir no meu filho. E pegou o moleque, ficava levando o moleque treinar, ficava levando o moleque nos jogos, não deixava o moleque desistir e ficava tendo um comportamento de inspirar o moleque a ser atleta de fato, entendeu? E várias exato, e várias histórias são nesse mesmo documentário. Valeu. Todo mundo. Nós precisamos mais ou menos, cara. Nesse mesmo documentário tem aquela cena com a Victoria Beckham. Eu não assisti o documentário, eu só sei. Eu não assisti também, mas tem essa cena que é o seguinte. Ela tá dando uma entrevista e ela tá falando que a vida dela não foi tão fácil. Aí o Beckham tá na sala, ele, peraí, eu ouvi isso aí? Você tá falando que sua vida não foi tão fácil? Aí ele, isso com a galera filmando, ele chega pra ela, que carro teu pai ia buscar na escola? Ela, mas isso não tem nada a ver, que carro teu pai ia buscar você na escola? Ela tinha um Rolls Royce, mas, aí todo mundo dá risada, entendeu? Eu teria pavor da minha filha ser isso. Sim. Eu teria pavor. Minha filha não teria nenhum pavor, não. Eu teria pavor. Nenhum. Zero. Pavor, cara. Zero. A minha filha fala, minha vida foi difícil, cara, porque na escola a gente ia com o Rolls Royce, que não era auto... Sei lá, cara. Tipo aquela menina, né, que faz o meme da garota rica, aquela loira, como é dela. Fica falando que ela... Cela. Pelo amor de Deus, cara. Se eu tivesse uma filha dessa, cara, eu nem sei o que eu faria, cara. Eu nem sei o que eu faria. Assim, você acha que ter um filho desse tipo e uma filha desse tipo são equivalentes? Eu entendo a diferença, mas pra mim a dor seria igual. Não é igual, pelo amor de Deus. Não, cara, é assim. Ela não tem que ser submetida a muitos estressores. Só uma coisa. A gente não tá falando da Cela pessoa real, a gente tá falando do personagem, claro. Se eu tivesse uma filha que fosse essa personagem da Cela, cara, eu ia ser uma pessoa muito frustrada. Muito frustrado. Eu apesar de achar... Mas assim, mas não é problemático igual um menino. Eu entendo a diferença, mas é problemático também. É problemático também, cara. Você tem uma filha ultra patriçoca, imbecil, que não sabe se virar. Não, Rolls Royce. Ela ter sido criada com o bom ou melhor. Não acho problemático. Cara, vamos lá. Mas ela pode ser muito inteligente. O lance é você. Eu concordo com o Arthur que isso gera uma externalidade ruim. Não, mas não tô falando da caricatura. Tô falando dela ter sido criada com... Mas eu não tô falando que é ruim ela ter sido criada com o bom e do melhor. Não é isso. Aí a história do meu argumento é a personalidade dela que derivou dessa condição que ela foi criada. Exatamente, cara. Você cria uma personalidade e mais, cara. Da mesma forma que tela vicia em estímulos artificiais de dopamina, uma vida ultra privilegiada te vicia também. Te aliena, cara. Então você não pode. Aí é de novo, qual é a medida do estressor? Cara, que fórmula difícil, hein? Eu tendo a concordar com você. Apesar de achar que as mulheres devem ser preservadas na criação, eu também acho ruim elas serem alienadas. Não é bom. Eu não vejo nenhuma vantagem em criar mulheres alienadas. O meu ponto eu não vejo nenhum problema na pessoa viver em riqueza. Sim, eu não vejo nenhum problema. Isso é um problema. Eu vejo um problema que é um problema alienante. A riqueza, em alguma medida, é alienante da realidade. Mas dá pra você não ser. Eu sei que acho que assim, você saindo do discurso... Obrigado, viu? Eu indo pra questão estatística e assim, essas pessoas, se ainda existem elites, elas se reproduzem. Sim. É porque não é esse comportamento que mata elas, entendeu? Claro. No fundo, essa menina, eventualmente, ela vai só casar com um cara muito rico e vai ter um Será filho que não é realmente? Mas é horrível. Aí eu vou discordar de você. Vamos falar do leste. Assim. Traição das elites. Será que não é justamente a alienação dessas elites causadas pela prosperidade material delas que faz com que elas sejam malucamente progressistas, por exemplo? Não é essa alienação causada pelo acúmulo de capital e pelo conforto que isso gera que faz essas elites serem idiotamente progressistas? As elites aristocráticas da antiguidade, elas eram bem ricas, elas tinham grandes festas, grandes bacanais e elas iam lá e cumpriam, não estou falando cumprir o papel de prestador, elas iam para a guerra, esse é o papel social delas. Sim. O papel social delas assim, vou para a guerra. Mas a partir do momento que o comércio substitui a guerra...
Eles é um ponto. Você troca. Roma era uma cidade mais comercial ou mais militar? A gente pode falar que ela foi ambas. Foi ambas, sim. Mas em grande medida ela padecia dos problemas e das necessidades de cada. O que eu quero dizer é o seguinte: a formação de uma elite, especialmente de uma elite guerreira, para a gente citar esse exemplo, ela demanda, vem quase correlacionado à demonstração de poder e de dinheiro dessa elite. Essas elites, uma das condições para você ter, inclusive o Estado, são uma das três pré-condições, é competição entre elites. A elites gostam de ficar showing off para mostrar, vamos dizer, no fundo, né, uma briga entre clãs e famílias é uma forma de você demonstrar a sua superioridade perante um determinado grupo. Então, meio que isso o que eu quero dizer assim, isso é uma condição intrínseca. Isso vai acontecer com bons exemplos e maus exemplos. Isso hoje está subvertido, né? Porque hoje quem vai pra guerra não é elite, são os pobres. Mas não é só isso, eu acho que é o seguinte. Sim, pode estar subvertido, mas eu quero dizer, essa condição ela é igual com uma elite ruim, assim como uma elite boa. Assim, essa elite, ela pode ser uma elite boa e ser, como dizer assim, ela é um dado da realidade. Elites fazem isso. E elas vão fazer isso sendo elites positivas ou negativas. Então, não é esse o ponto, a meu ver. Porque se você for pegar o comportamento do Ricardo Coração de Leão e da nobreza inglesa que foi para as cruzadas. Eles depois de fechar, fazer as festas dele, era bebida. Eles tinham isso, as mulheres iam ter o papel delas dentro da corte. E meio que esse era o jogo. Mas você começou falando de propósito, é verdade. Pensa uma coisa. Naquela época, uma elite, ela era responsável pela manutenção daquela sociedade e que se aquela sociedade não funcionasse, ela tinha o risco físico de morrer. Ela ia ser dominada. Ainda tem hoje, tá? Então não tem hoje. Tem? Então, acho que... Opa! Não, tem. Por exemplo, você acha que só não deu errado o suficiente. Não, mas por exemplo, se você acha que... Lógico você que acha tem. Você acha que uma esquerdista do Leblon, ela sente o mesmo medo da morte do Leblon, sente. Eu dei um exemplo ruim. Do Leblon, quando ela passa na linha vermelha, ela sente sim. Sim, rola um medinho. Mas você acha que ela sente o mesmo medo da morte dela, da família dela, do que ela representa, do que sentia uma mulher da elite romana? Claro que não. E esse progressismo que a gente vive, claro que não. Só faz sentido hoje porque as pessoas estão distantes eu acho que é exatamente isso. Do nível basal de perigo da sociedade. Acho que é exatamente isso. O cara tá tão deslocado da o que eu falei, natureza que é a questão humana, alienante derivada do... Você é bem esquerdista agora, derivada do acúmulo de capital. Não, mas é o seguinte, eu diria o seguinte, é o acúmulo de recursos, de uma forma geral. Porque você tem tantos recursos, que você tem tanta pouca coisa para se preocupar, que você começa a ter um peso na consciência de não ter feito nada para ter aquilo. E aí você começa a encontrar maneiras que é uma coisa meio Ayn Rand, né? Uma coisa egoísta, de você suprimir de forma egoísta aquilo que você tem como necessidade de ser altruísta, e aí você começa a se tornar um esquerdista. Eu só vou falar assim, isso é uma coisa recente, esse sentimento de culpa é uma coisa recente. Mas a prosperidade material também é recente. Não, mas a existência de elites com acúmulo, não. De fato, mas vamos falar assim, que aquele meme lá, hoje uma pessoa de classe média vive muito melhor do que o rei inglês. Sim, aí você vai ter esse sentimento de culto com uma pessoa de classe média. Eu só a gente está se perdendo agora nas definições. Eu só acho que ser elite e o comportamento de elite e o que estão os privilégios não é isso. Eu tô falando uma coisa que é cruel, que eu sei que a galera que tá assistindo vai ficar puta comigo. Cala a boca, Renan, porque eu tô tentando fazer aqui. Eu acho que tá bem defendido o teu argumento. Meu ponto, que eu coloco é o seguinte, infelizmente, galera, elite é elite. E se você vai, zero o jogo. O que eu quero dizer assim? Elite é um fenômeno espontâneo, vai aparecer de qualquer jeito. Vai se formar de alguma forma. Tá bom, eu vou atravessar a ponte de novo e volto, fechou? Cara, que são... tudo bem, vai, pode ir. A última. Eu acho que o seu argumento está muito bem defendido. Eu acho que ninguém vai entender isso errado. Porque as diferenças de capacidade, elas são naturais. Ela não é artificial. Esse negócio de igualdade de oportunidade é uma mentira. Eu não tenho a mesma oportunidade de ser um jogador de basquete que o Beraldo tem. Sim. Entendeu? Então isso está bem entendido. O que eu acho é o seguinte, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, se o Beraldo tivesse vivido só entre pessoas de 1,90 m, ele não teria a menor capacidade de entender um pouquinho uma pessoa de 1,60 m. Mas o ponto não é esse, o ponto é, ele seria um jogador de basquete melhor ou pior? Não, ele seria um bom jogador de basquete independente disso. Não, se ele tivesse vivido só com pessoas de 1,90 m, ele seria um jogador de basquete melhor do que se ele tivesse treinado só com pessoas de 1,60 m. O elemento estressor
específico para ele se tornar que é esse um cara argumento que... Não só isso. O ponto é o seguinte, ele Obrigado. tem qualidades intrínsecas que tornam ele um cara de elite. O ponto é, se eu zerasse agora, todo mundo acaba com a propriedade do Brasil, zero dinheiro. Sim. E começa todo mundo do zero. Cara, em 10 anos você ia ter as elites. E vou dizer mais, geral. praticamente as mesmas pessoas. Praticamente, não tudo igual, eu tenho interação, mas... Por quê? Porque... Eu vou te falar uma coisa que... Isso aconteceu com a Rússia, isso aconteceu... Eu vou te falar uma coisa que a esquerda bate muito, que é o seguinte. Eles falam o seguinte, é claro que é muito mais fácil para um cara que tem certa estabilidade econômica sobreviver e explorar os seus potenciais e não um cara que mora na favela todo fudido, é óbvio. Só que você tá pegando uma galera que tá bem embaixo da pirâmide. Um cara que, por exemplo, tem vamos supor o seguinte, seu pai te deixou um imóvel e esse um imóvel te dá um aluguel que é o suficiente para você sobreviver. Você tem potencial de explorar aquilo que você é bom. Você é um bom guitarrista? Você vai ter como comprar uma guitarra, fazer uma aula de música, de repente criar suas músicas, ok. O problema é que as pessoas comparam esse cara com o cara que está muito embaixo, o cara que não tem a menor condição de fazer nada, porque a vida dele é acordar e sobreviver. A esquerda compara com o cara que está muito em cima. Por exemplo, o Elon Musk. Fala assim, desmerece o que o Elon Musk fez porque o pai dele era dono de uma mina de diamantes. Sim, aí fala assim, é fácil. Quantos Elon Musk tem? Quantos ricos tem versus quantos Elon Musk tem? Sim, exatamente. Então eu acho que é o seguinte, a base de comparação que estão usando é uma comparação injusta e errada. Então eu entendo que exista sim, e tem que ter a elite, ela vai se fechar em círculos de convivência e até network, eu acho que a palavra é essa, network, que vão privilegiar elas, mas isso parte inclusive de uma desigualdade de habilidades também. Então, eu vou dar um exemplo, eu estudei numa escola durante o ginásio, até a 8ª série, uma escola de classe média simples, a escola, particular, simples, escola de classe média. Faz o retorno aqui que já tá pra Eu sabia que eu era um cara que, eu era inteligente. Era premiadinho nas escolas anteriores e tal. Só que eu me acomodei naquela escola, naquele círculo social. Quando eu fui pro colegial, meus pais falaram, cara, o Renan precisa ir pra uma escola melhor, né, pra... Você é estressado. O que eu fiz? Para desenvolver os potenciais que ele pode desenvolver. Veja só que a visão deles foi, ele vai para uma escola melhor, de elite, se estressar. Entendeu? A escola era um estressor. Pois bem, eu fui para um colégio, cara, meu pai se matou. E eu cheguei lá num nível muito mais baixo e percebendo também que aquelas pessoas que não necessariamente eram mais inteligentes que eu, e na prática não era, eu fui o único na classe que passou na USP, por exemplo, pra dar um exemplo. Quando começou a ter os simulados, eu comecei a tirar notas mais altas do que a galera, beleza. Mas eles tinham uma vida cultural muito mais rica do que eu tinha, simplesmente pelo convívio deles. Eu não entendia o convívio com eles de início, se eu fiquei deslocado. A tendência quando você fica deslocado de início é você falar, esses frufru aí, não sei o quê. Mas no fundo, no meio da futilidade que vai ter, no meio do conforto, às vezes desnecessário que vai ter, no meio de um monte de coisa, você vai ter um convívio entre elites que faz diferença. E é cruel o que eu tô falando. Assim, a pessoa que tá assistindo vai ficar... É cruel, mas é real. Por exemplo, é cruel. E se não fosse real, as elites não fariam isso, porque seria uma alocação estúpida de recursos. Você pode pegar, por exemplo, a história do Carnegie. Né? O Carnegie era um filho de imigrante irlandês que foi para os Estados Unidos na miséria. Se não me engano, ele trabalhou para o Vanderbilt ou para algum outro desses bilionários. Acho que o Vanderbilt, E aí o cara percebeu que ele tinha potencial e falou, vem cá, eu vou te ensinar então. E a partir do momento que ele tem essa mentoria, né, por falta de uma palavra melhor, mentoria é ruim porque virou coisa de coach, mas enfim. A partir do momento que ele tem esse tutoramento de um bilionário, esse coaching, ele se torna então um dos maiores bilionários do mundo, né? Das pessoas mais ricas do mundo, mas teve esse acesso, né, essa elevação a um ambiente mais propício, apesar dele, geneticamente, se a gente for falar, ter nascido com todas as capacidades que formariam... Tava tudo lá, quer dizer, o cara ele era mas inteligente, de um ele era consciencioso, também. Que são duas características, você precisa ser minimamente inteligente, você não pode ser um idiota, e você tem que ser, vamos dizer, capacidade de se sacrificar em nome de um trabalho, organizacional. Pensar que a recompensa virá depois. Visão autocrítica também. Isso são traços de personalidade que vão dar match com sucesso. E o comportamento, o ponto que assim que é cruel
por mais que a gente ataque a elite existe, ela faz esse comportamento de elite, ela convive entre elite por alguma razão. E a razão existe, e assim, é um comportamento inato, e é cruel, é desigual, Sim. é triste, e é real. O ponto é, se eu for ir agora conviver com os caras que estão no clube paulistano, que é um clube da elite aqui de São Paulo... Nossa, eu vou achar um saco, um negócio de É um saco e tal, mas o seguinte, na prática eles estão se fechando entre eles, eles Sim. fazem negócio entre eles. E eles excluem as pessoas baseadas em... Eles vão criar uma barreira social específica para convívio. Vamos dar um exemplo aqui de convívio, para dar sempre aquele exemplo que é o que mais funciona, é mais claro, que é uma comunidade etno-religiosa fechada. Lá vem os nossos amigos? Lógico, os judeus. É uma comunidade etno-religiosa fechada que se ajuda entre si, que sabe que é elite, só não faz o showing off, mas eles sabem que são elite, se entendem como tal, ocupam posição de elite em tudo que fazem, necessariamente vão ser excludentes. Eles são excludentes. Se você não é um deles, você não é um deles. Eles vão conviver com você, vão ser legais. Né? Vários amigos nossos são, mas eles são uma comunidade fechada em si. E eles conseguem se perpetuar por conta disso, né? Porque se você abre a sua comunidade, você não tem mais comunidade. Exato. O próprio conceito de comunidade pressupõe uma delimitação de quem é e quem não é. Ponto é o seguinte, galera, assim, se for pegar a ideia de uma democracia de oportunidade, o menino que veio de baixo e que tem as capacidades nele inatas para ele dar certo, de fato, ele tem que ser colocado nessas posições que ele vai conviver com pessoas com alta qualidade para que ele possa ascender socialmente, e aí ele altera a vida da família dele, a vida da realidade da comunidade dele. Que é o ideal, e essa é a ideia de uma democracia de oportunidade. Sim. E não ter coisas tipo Neymar, né? Exato. Que você tem uma elite onde o cara ascende, mas ele continua se comportando igual Exato. E a ideia da democracia... Que é o problema da cultura da favela, né? Nesse sentido, enquanto ideia. Puta, a gente venceu. Isso aqui vira um super podcast, porque é verdade. Porque, no fundo, quando a gente olha sobre essa cultura que a gente está combatendo, essa cultura de Oruan, a cultura de favela, é uma cultura que não é de elite, é o contrário da cultura de elite. Ela até vem de uma ideia de cultura de elite, no sentido de elite... Mas ela parasita. Não, uma elite militar na favela, né? Ela tá ostentando uma guerrilha que assume o comando de uma determinada geografia. Mas que o Neymar não tem muito a ver com isso. Né? Tem. Não, assim, nesse sentido militar. Ele tem mais a ver com... Não, ele tá nessa subcultura como um todo. Ele é um elemento ele é um arquétipo, ele é um elemento arquetípico disso. Ele é o cara que venceu, mas que a partir do momento que ele venceu, ele não precisa abrir mão das origens, ele consegue perpetuar todos aqueles comportamentos que não são comportamentos de elite, mesmo sendo elite financeira, em alguma medida. Ele traz esse aspiracional que eu acho que é um aspiracional ruim. E aí você pega o que o Guto fala o tempo todo, daquele negócio do projeto Lewis Hamilton, levar a educação financeira para a escola. A ideia de, para aqueles meninos que estão numa situação muito distante da elite, eles entenderem que vai haver uma série de mecanismos que vão permitir que eles sejam retirados dali e levados para outro lugar. Se você for pegar até a lógica das cotas para a esquerda é essa. Sim. Você está retirando as pessoas baseados em critérios étnicos, por exemplo, para fazer ela conviver em círculos sociais de elite, e aí elas vão se desenvolver naturalmente ali. O problema é que a esquerda prega a manutenção dos comportamentos culturais que fazem com que a pessoa não seja elite e coloca essa pessoa nesse ambiente. Né? Você tem que pensar assim, se você quer que mais pessoas se tornem elite, então você tem que fazer tipo uma restauração Meiji. As pessoas precisam copiar os comportamentos da elite. Né? E aí essas pessoas estão copiando os comportamentos que fazem com que uma elite seja elite, a proporção de pessoas que têm algum sucesso, tal qual a sua elite tem sucesso, vai aumentar. E assim, pra falar assim, mas qual o comportamento de elite? Antes que venha alguém fazer um corte, falar, o comportamento de elite é ter o Rolls Royce. Não, vou dar um exemplo, coisas bem simples. Existe uma correlação direta entre cometimento de crime e não ter pai. Sim. Então assim, se você família estruturada. Família estruturada já é o começo de tudo. Sim. Família estruturada, culto à conscienciosidade, ou seja, combater a fruição dos prazeres e ter disciplina. Essas duas coisas, assim, já não é nem meio caminho andado, é 70% do caminho andado. Se tiver essas duas coisas, você já andou pra caramba. E aí é muito engraçado que a gente pega sobre comportamentos, se a gente tá falando de comportamentos de elite, isso aí é necessário. Elite a gente fala sempre em famílias, né? Manutenção da ideia de estrutura familiar, para a pessoa ficar atomizada, para ter uma base. E comunidade. Comunidade. Que era o que a gente estava falando lá no começo.
né? A gente começou essa conversa falando de escolhas familiares e de comunidade. Sim. E isso, se você incute isso na base, você começa a ter ganhos em escala. Porque eu tô falando assim, são coisas muito simples que representam, sei lá, 60%, 70%. Aí vão entrar vários outros materiais, qualidade de educação, cultura, mas só que a gente já abre, vamos dizer, boa parte do problema. E eu acho que enfim, tá no cerne da discussão até do que você foi pro mato. Sim. Escapar da urbe decadente. Esse aqui foi o, sei lá, o novo Papo Alfa, o Pedrão Tomate, não buscando tomate, mas se quer saber de tomate, siga onde? @Pedrão Tomates. É isso aí. Sweet Grapes. É isso aí.